Assim como na mitologia grega, o Brasil também possui os seus deuses. Estes são respeitados e temidos principalmente pelos povos indígenas. A mitologia brasileira surgiu da conexão entre o mundo e a natureza. As divindades são representadas por elementos como lua, sol e trovão. Atualmente, ainda é possível encontrar culturas que seguem essas crenças, principalmente em sertões, no norte e nordeste do país. Ainda mais, existem tribos indígenas que preservam os costumes e fazem a dança da chuva para alcançar os favores de seus deuses. Veja a seguir algumas das divindades que compõem a mitologia brasileira. Existem divergências a respeito de quem é Tupã. Alguns dizem que ele era considerado o criador e Deus bondoso. Ao casar com Jaci, que morava na lua, criou a natureza e os primeiros seres humanos. Outros dizem que Tupã era a voz de Yanduguaçu, em forma de trovão. Esse sim seria o Criador verdadeiro. Por ter sua voz manifestada através de relâmpagos, alguns chegam a comparar o deus com Zeus, da mitologia grega. Ele era temido e reverenciado pelos indígenas. De acordo com as crenças, Jaci foi criada por Tupã para clarear e embelezar o mundo. Após isso, o deus a tomou como esposa. Alguns acreditam que Guaraci, o deus do sol, a criou e passou a ser amante da deusa. Ela era considerada a deusa da noite e da lua, assim como a dos amantes e da fertilidade. Quando queriam se tornar estrelas, as virgens a procuravam e adoravam na beira do lago. A deusa também era vista com o desejo de todos, justificando assim a quantidade de poemas dedicados para ela. Para os tupis guaranis, ela era considerada uma rainha. De acordo com a mitologia, Jaci era irmã de Iara, a mãe d'água. Na mitologia brasileira, Guaraci é visto como o deus do sol. De acordo com alguns, ele teria como esposa a deusa Jaci. Devido sua quentura, ele não poderia amá-la. Então, o sol apareceria durante o dia e a lua apenas de noite. Segundo algumas versões, ele seria filho de Jaci e Tupã. Durante as batalhas e caças, Guaraci defendia os guerreiros enquanto era dia. De noite, a guarda era feita por Jaci. Anhangá era inimigo de Tupã. Capaz de adotar a forma de animais da floresta, foi o deus das trevas. Para os tupi-guaranis, a aparição de Anhangá era sinal de desgraça e má sorte. Além disso, ele era visto como um espírito maligno e de perturbação. Ele seria representado como um veado de olhos de fogo e uma cruz na testa. O deus protegia os animais durante as caças, por isso era visto como sinal de má sorte para os indígenas. Iori Shiriamori. Segundo lendas, o deus que tinha uma beleza e um talento inigualável. Seu canto encantava e trazia felicidade para as mulheres. Isso despertou o ódio de muitos homens e Iori Shiriamori se transformou em pássaro para conseguir fugir. Não se sabe ao certo sobre a sua origem, mas é possível que ele seja filho de Tupã e Jaci. Seus poderes eram o de atrair e despertar amor pelas suas cantorias. Sua forma de encantar as mulheres o transformou em Deus. Conhecido como Deus dos Índios, das araras e das bacias do Xingu, a divindade conseguia manter a ordem do mundo com o toque de sua flauta. Ainda de acordo com as lendas, a desobediência do homem fez com que a Cuanduba saísse do sério. Isso fez com que ele lançasse todos à água e apenas alguns resistiram.
conhecida como a deusa das moradias e da lavoura, é muito comparada à Virgem Maria, por seu filho ter sido gerado de maneira milagrosa. Jurupari, seu filho, visto como espírito guia e guardião, nasceu do fruto da Cucura Purumã, segundo a mitologia tupi, a árvore do bem e do mal. Aos poucos dias de nascido, Jurupari já aparentava ter 10 anos. E pela sua famosa sabedoria, muitos iam de locais distantes para o encontrar. Isso fez com que ele se afastasse de sua mãe. Ele esteve em locais que eram segredos para as mulheres e, caso alguma mulher o surpreendesse, deveriam ser mortas. Seu-si desobedeceu e foi morta por Jurupari, que não reconheceu a própria mãe.